Ela é a única fonte de renda minha, em todos os sentidos. Em todos os sentidos, ela é a única. A arte é uma forma de expressão, é a maneira como eu me mostro diante do mundo, né? Isso pode acontecer de diversas maneiras, né? Eu posso fazer isso na forma de uma pintura, de um desenho, de uma escultura, de uma cerâmica utilitária, de uma gravura, de um vídeo. Então, hoje eu vejo que o artista ou a arte, ela pode ser representada de diversas formas. Uma comunidade pode ser que uma expressão, né, comunitária, ela possa ser vista como arte. Por mais que para alguns conceitos vai ser uma manifestação artística, vai ser até mesmo uma ação, digamos, de cultura popular, que as pessoas têm mania também de dividir, né, aquilo que é a arte erudita, aquilo que é a arte popular, e na realidade a arte é a arte. Então a ideia em se conceituar a arte de uma forma ampla é desvinculá-la à ação, à matéria, e pensar que a arte também pode ser um pensamento, pode ser um gesto, pode ser um movimento, pode ser um olhar um pouco mais atento, mais cuidadoso. Então, nessa conversa, a gente poderia significar arte como qualquer ação, pensamento ou intenção de uma pessoa em fazer arte, né? em se trabalhar com a sensibilidade. Acho que começa com aquela questão familiar, né? Ah, pobre do meu filho, ele escolheu viver de arte, ele vai passar fome, né? Eu acho que esse é um pensamento que existe há muito tempo, mas eu acho que a gente tem que olhar as coisas por uma outra dimensão, num outro aspecto, né? Acho que a principal dificuldade é a questão da estabilidade, né? Então, você tem uma renda mensal, mas você não pode contar com essa renda, né? Você não pode se planejar, se organizar a partir de um dinheiro que você não sabe se é certo, né? Se ele vem, se é garantido. Então, a meu ver, a minha experiência enquanto artista, a minha principal dificuldade, e pode ser um dos motivos que me levou a escolher e preferir a carreira como docente, foi a estabilidade, né? A garantia de ter um dinheiro, a entrada de um dinheiro mensal, a partir do qual eu possa usufruir e organizar a minha vida, fazer planos para o futuro. Olha, eu sou obrigada a dizer a você que eu nunca consegui ser aquela artista que vive exclusivamente da arte. Ou, assim, eu sou formada em teatro, de dirigir um espetáculo ou atuar como atriz num espetáculo e viver daquilo. Essa insegurança que a arte propicia ainda mais no nosso país, né, que a gente não tem ainda determinados caminhos que nos dão segurança, eu não saberia viver dessa forma. Mas eu acredito que eu vivo sim da arte de uma forma indireta. No momento em que eu me formei em teatro, isso em 82, e que eu sempre trabalhei com a arte de uma forma mais geral, né? Então eu vivo dela indiretamente. Eu não saberia, assim, viver esse mês eu tenho recursos financeiros para me sobreviver, para pagar minhas contas, porque as pessoas, a sociedade às vezes acha que artista não é trabalhador, né? Às vezes acha que o artista não é aquela pessoa que tem que pagar conta, que tem filho para a escola, né? Então nesse sentido, nessa insegurança eu não saberia viver. Eu só fiquei trabalhando com arte, né? Assim, saía de um processo, passava para outro e tentava sempre. Teve ano da minha vida que eu fiz 12 exposições em um ano. Então, foi uma por mês, né? Então, era trabalho, muito suor e para conseguir
esse tipo de abrangência, né? Mas tinha que trabalhar no banco, tinha que trabalhar no departamento de compras de uma rede de supermercado, tinha que fazer outros trabalhos mais cotidianos para assegurar a família, né? Para comprar e colocar na mesa o feijão com arroz e criar os 3 filhos. Então, se era preciso ter um emprego e bater o cartão enquanto à noite eu trabalhava no meu processo artístico, eu fazia isso também, né? Não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado, não tinha noite, não tinha dia, né? Mas tinha um foco. Eu queria um dia ficar trabalhando só com arte, é o que eu faço hoje. Eu acho que com certeza é muito difícil, por muitas razões, né? A arte dificilmente você vai trabalhar com uma carteira assinada, fazendo um projeto de arte de acordo com o que você se interessa e acredita, né? Você às vezes consegue uma carteira assinada num lugar que você vai trabalhar um pouco burocraticamente, ali num sistema, que a arte em si às vezes está bem distante daquilo, né? E acho que é uma dificuldade, mas não é a única dificuldade na vida. Então, as pessoas estão aí enfrentando as suas dificuldades, né? Acho que você não pode parar com o que você realmente quer fazer por causa disso. Você continua e você vai encontrando outros modos de manter a sua sobrevivência, né? No meu caso, por exemplo, eu dou aulas e isso tem me mantido desde que eu cheguei aqui, assim. Você vai fazer concessões mercadológicas. E eu já fiz muitas para ter a sobrevivência, para aquilo que eu falei, para pôr o feijão com arroz na mesa. Porém, há sempre uma preocupação. Quando é que eu vou fazer uma arte de qualidade para mim mesmo? Que eu acho, não, isso aqui eu fiz e eu considero que tem qualidade, né? Mesmo que eu não consiga vender, mesmo que eu faça dívida. Mas fazer uma arte de qualidade para que internamente a minha demanda interna e a minha exigência artística seja satisfeita. E só assim eu vou deixar alguma marca, né? Ou penso que deixarei alguma marca. Mas se eu sempre fizer concessões ao meu feijão com arroz, eu sempre vou viver na mediocridade. É preciso superar isso para fazer uma arte de qualidade. A dificuldade, na verdade, é o preconceito com a profissão do artista, como há muita confusão que o artista só vive fazendo o que gosta, como se isso fosse uma coisa conflitante com trabalhar. As pessoas acham que isso é um hobby e não é, né? Essa foi uma dificuldade que eu tive e continuo tendo e acho que as pessoas que começam a trabalhar com arte ainda vão ter. Da maneira que sempre nosso país enxergou o artista, isso é um problema. Nunca enxergar o artista como um trabalhador, né? Ele tem as suas especificidades? Tem, mas ele é um trabalhador, né? Isso é uma questão. A dificuldade tá muitas vezes assim, pelo menos no meu caso, assim, é a mobilização. Eu tenho que fazer um parênteses do quê? Infelizmente hoje, assim, ainda as produções e o comércio, ele está centralizado nas grandes capitais. Isso aí é São Paulo e Rio, né? São Paulo e Rio. Tem Porto Alegre também, mas é mais São Paulo e Rio. Tudo que acontece em relação à arte, primeiramente, chega lá. Talvez um dia chegue aqui, né? O mais próximo de nós, talvez que chegue, é a capital, Curitiba, sabe? Então, assim, uma das dificuldades é essa. Quem muitas vezes está trabalhando com arte no interior, você está esquecido. Você está esquecido, você está aqui numa região onde você vai ter muito pouco acesso ao que está acontecendo lá fora, as pessoas que estão vendendo, as pessoas que estão comprando, as pessoas que têm um poder aquisitivo, que têm uma mentalidade para ir lá e investir em uma obra de arte. São pouquíssimas pessoas. É um mercado que ele já existe, né? Mas ele é muito difícil. E quando a gente fala da nossa região, ele é mais difícil ainda, né?
em cidades maiores como São Paulo, ele já existe um incentivo maior, então ele existe um dinheiro voltado para isso, muitas pessoas trabalhando para essas coisas acontecerem, mas também existe a demanda, porque é muita gente para dividir pouco, né? E aqui eu acho que praticamente nem existe ainda para ser dividido, né? Então é muito menor o processo. Se a gente for falar em planta, é tipo a sementinha, né? Ela ainda não brotou, ela não está ali ainda. Pois é, a primeira coisa que as pessoas pensam assim, eu estou aqui no interior e não dá nada, eu vou embora para São Paulo, né? Vocês já ouviram isso muito, né? Eu vou embora para São Paulo, vou embora para o Rio de Janeiro, então, eu vou lá para o exterior tentar e tal, e tal, e tal. Eu acho que não importa o lugar onde você esteja, né? Tem muito artista hoje que mora no interior, mas que consegue divulgar o seu trabalho exatamente pelos meios que existem hoje em dia, né? Que não precisa morar exatamente na capital. Isso não é a essência de tudo, né? Eu acho que o mercado existe para todo mundo. Então você tem que, não basta amar o que você faz, você precisa trabalhar duro para você ser tão bom quanto, para você conseguir entrar nesse mercado também, né? Porque existe esse mercado, e se você quiser sobreviver com essa renda, você vai precisar entrar nesse mercado, né? Durante muito tempo, as pessoas acharam que as leis de incentivo à cultura, elas seriam a solução para a vida do artista, né? Mas não é. Ela é, sim, uma grande possibilidade para a indústria cultural. Então, os grandes artistas que estão na região Sudeste, Rio e São Paulo, principalmente, alguns grandes artistas na região Nordeste, esses sim conseguem captar recurso. Então, esses conseguem, de uma certa forma, manter os seus grandes projetos, seus megas projetos, com um dinheiro público. Mas aí tem um detalhe que é muito complicado, porque a Lei Rouanet, por exemplo, ela só vai estar atendendo de uma forma mais ampla ao grande artista, aquele que já tem todas as outras facilidades de mercado, né? Agora, aqueles artistas que estão aí pelos recantos do país, numa cidade como a nossa, por exemplo, Maringá, né? Esse artista dificilmente vai conseguir sobreviver com dinheiro vindo de lei de incentivo. Porque, na realidade, as empresas, elas passam a ter direito de definir uma política de cultura com um dinheiro que é público. Ela não coloca dinheiro da própria empresa. Então, nesse sentido, não é por esse caminho que a gente vai conseguir sobreviver da arte. A Rouanet, por exemplo, ela foge de um monte. Ela não tem assim, ela tem uma percepção mais marqueteira, mais voltada para o marketing, para a propaganda, do que propriamente por uma produção, por um conhecimento, para o desenvolvimento do conhecimento, da pesquisa. Tipo, o governo, se fosse cobrar tudo que ele precisaria cumprir, a gente ficaria o dia inteiro falando. Tipo, é precário, né, a questão do incentivo, eles nem estão nem aí, né, e eu também não estou nem aí para eles também. Eu faço o meu, assim, tipo, é por isso que chega e desenha na rua, sabe, sem pedir autorização muitas vezes, chega e expressa a sua ideia ali. Eu acho que quem ficar pensando na ajuda governamental vai passar fome, né? Eu acho que alguém que diga assim, minha arte é tão importante que se o governo não me ajudar, eu vou passar fome, né? Vai passar fome então, né? Eu acho que a ajuda governamental vem para quem já tem sucesso, sabe? Se você já faz uma grande arte e alguém viu isso e tem lá uma verba governamental, ele vai dar para quem já de alguma forma consolidou o seu trabalho, né? Não é para alguém que não provou nada publicamente, não é para alguém que nunca ralou, nunca suou, que vai vir a ajuda governamental. Isso é uma bobagem. Quando se tem editais, se tem estruturas assim, políticas culturais voltadas para o fazer artístico, aí você consegue respirar, né? Mas assim, você falar que existe um mercado para te manter assim constantemente, não tem, porque não é prioridade. A arte ainda, eles não veem que é um elemento
a saúde, para né, arejamento mental mesmo, para descoberta, para você se reconhecer enquanto ser humano, enquanto até uma profissão futura, né? Ela ainda não tem essa visão ainda. Essa prioridade não existe na arte, como existe em outras profissões, né? Eu acho que hoje o mundo, na minha área em especial, o mundo é muito visual. E cada dia tem uma coisa nova que se inventa e que você vê lá um grafiteiro, né? De repente ele começou de um jeito e as pessoas pensam, coitado, né? Ele está lá na rua e no fim o cara está lá numa galeria vendendo o seu trabalho por um valor X, mas porque ele soube se colocar na mídia. Né? Ele se mostrou e ele se organizou para isso, né? Ele não quis ser um artista, entre aspas, marginal, né? Ele queria se profissionalizar e ele foi atrás disso, né? Eu acho que tem muito dessa questão, como a pessoa ela se enxerga e como, o que ela quer, né? Então, hoje eu não vivo com problemas e a relação minha com a arte, por exemplo, hoje eu fui alimentado pela arte, mas alimentado assim não só espiritualmente, porque isso é certeza. Ela alimentou o meu corpo. Como? Passou um irmão que mora nas ruas, por aí, agradeceu, falou que estava lindo, me encheu de elogios e ele pediu comida em umas casas aí. Na terceira ele conseguiu comida e trouxe para dividir comigo. Olha que louco isso. E era justamente no momento que eu estava com fome e precisava comer algo. Ou seja, a porção nutritiva que eu precisava, a arte me proporcionou. Então, são coisas assim que fogem do nosso entendimento, sabe? Então você tem que aceitar e seguir o fluxo que está dentro de você. O que eu mais gosto assim é a criatividade, é continuar criando, né? Assim, o resto, né? Vou falar, é tudo trabalhoso, né? E o mais legal de você entender que você escolhe fazer uma coisa que você gosta é que ao mesmo tempo nem sempre tudo vai ser tão gostoso de se fazer. Independente de se você vai sobreviver disso ou não, isso daí é só no futuro mesmo que você vai descobrir, né? Mas eu acho que a arte, ela dá uma condição assim para você de reflexão, né? Ela é tão importante assim para o ser humano, né? Independente de se ele vai seguir a vida profissional como artista ou não. Mas a arte é fundamental na formação, em todos os aspectos do indivíduo. Mas a gente consegue plenamente, com muito esforço, foco, determinação, planejamento, que é o essencial, né? E sim, dá para viver da arte. Acho que sempre deu, né? Eu acho que tem muito a ver com essa visão um pouco idealista da arte, né? Eu acho que ela é muito pé no chão, é muito trabalho, a gente tem que trabalhar muito, tem que ralar muito, às vezes até final de semana, e buscar um meio termo para isso tudo, né? Eu digo que, na verdade, o artista trabalha mais do que 12 horas, né? As pessoas falam que quando você está no emprego, né, num trabalho qualquer, normalmente 8 horas de trabalho, o artista nunca para. Para ele ter férias, ele tem que se programar e muito. Né? Mas é nesse sentido, mas também a gente tem uma recompensa. O prazer de estar fazendo o que quer, que é uma decisão extremamente séria que a pessoa toma, mas ela é muito prazerosa. A partir do momento que você tem a independência de escolher o que você quis fazer fora do que a sociedade te dita para fazer, melhor. Acho que em qualquer atividade humana é desse jeito. A gente tem que malhar muito na coisa, né? Mas quais são as vantagens hoje, né? Eu vejo assim, em primeiro lugar, você tem que ter um foco, uma determinação e ver todas essas possibilidades que existem hoje, né? Se a gente ficar dentro do seu espaçozinho lá, só trabalhando, ninguém me vê, ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém vê a minha produção, é claro que não vai dar certo, mas veja lá, hoje em dia a internet ajuda muito, tem os portfólios virtuais,
né? Você tem o Facebook, tem outras mídias possíveis que a gente fala com artistas do mundo inteiro, né? E isso às vezes é gratuito, você não paga nada por isso, né? Eu gosto da ideia de fazer arte, fazer um trabalho bom e estar no interior. Eu acho que com a tecnologia e com a internet não existe essa necessidade da gente estar todo mundo quase socado em uma cidade só. Eu acho que o Brasil é gigante e a gente deve preencher esses lugares e a gente oferece coisas para pessoas que talvez não teriam acesso se você não estivesse ali. Então, eu acho que esse interesse demasiado pela visualidade é algo que privilegia, né, frente a tantas dificuldades, é algo que privilegia o artista. A sociedade sempre precisará de arte. A questão é de que arte que a sociedade precisa. Tem que ser otimista, tem que ser otimista. Fora tudo que nós vivemos, nós como brasileiros vivemos hoje em dia, as dificuldades pelas quais nós passamos, mas eu acho que crises existem, elas são transpostas e nós continuamos, elas passam e nós vamos em frente, né? Nisso que reside toda essa motivação, né, do artista, ele estar sempre de olho no mundo, nas coisas e conseguindo passar isso de alguma forma, né? Que essa forma, que essa é o canal por onde eu me comunico, né? Pela minha arte. Ela não nos alimenta diretamente, mas ela alimenta o nosso espírito, como uma força que faz nós nos sentirmos presentes nessa terra, presentes para as outras pessoas. E ainda existe o legado, né? Independente de qualquer coisa, ela permanece como uma força que é gerada da sociedade, né? Das pessoas. A minha renda vem dessa área, seja do processo construtivo ou seja de uma arte com, vamos dizer assim, que tem uma demanda interna, uma arte pela arte. É uma arte que não é para venda, é uma arte conceitual, né? E apesar desses, vamos dizer assim, caprichos idiosincráticos do artista, eu vivo da arte. Porque é com ela que eu estudo, com ela que eu viajo, com ela que eu ganho dinheiro, com ela que eu alimento os meus pais, com esperança, com acreditar no amanhã. E é com ela que eu estou aqui conversando com vocês. Você tem que estudar, você tem que praticar, você tem que sair em campo, fazer laboratório sim, fazer pesquisa, buscar. Essa é a única maneira em que você vai conseguir se diferenciar desse grande mercado cultural que é tão injusto, né? E que judia tanto de quem na realidade muitas vezes não quer cair ou não tem condições de cair na indústria cultural, né? Mas fica alijado de um processo. Então a grande diferença está aí. Estude muito, experimente, porque o experimentar também é fundamental para você que trabalha com criatividade. A imaginação e a criatividade, ela vai fluir sempre, desde que você dê bases para que isso possa acontecer. E não importa se é em teatro, se é em dança, se é em música, se é nas artes digitais hoje, que está muito em moda, né? Se é nas artes visuais, não importa em que segmento seja. Se é na cultura popular, não importa. O importa é que você se doe, se abra por completo, estude, pesquise e vá fundo naquilo que você acredita. Porque se você acredita, pode estar certo que mais cedo ou mais tarde você vai alcançar seus objetivos.